corações. E por essa razão nós te agradecemos pela bênção de termos um exemplar da Tua Palavra nas nossas mãos e por ela sermos edificados. Te pedimos essas bênçãos no bendito nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meu querido. Graça e paz, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 127. Agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor também, que Deus continue abençoando o Senhor ricamente. Amém? Amém ou misericórdia? Se você me perguntasse, Vladson, qual o tema que você daria para a mensagem de hoje? Seria como ser uma família feliz. Vamos ler? Diz assim a santa palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Vamos até aqui por causa do tempo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecemos em especial por Jesus Cristo de Nazaré. Que nessa noite, mais uma vez, Vladson diminua e que o Senhor seja florescido e eu apenas seja a boca do Senhor. Que os corações estejam abertos e que seus ouvidos estejam escancarados para ouvir a Tua santa palavra do Senhor. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Prezados, antes de adentrar propriamente dito na santa palavra do Senhor e falar um pouco sobre a família, se faz necessário a gente falar um pouquinho sobre o livro de Salmos. Como a gente bem sabe, o livro de Salmos tem quantos capítulos, igreja? 150 capítulos. E dentre esses capítulos, a gente bem sabe que teve vários autores. Autores como Moisés, autor como Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus. Autor como os filhos de Coré, como Etã, como Moisés, como vários homens que foram instruídos e escolhidos pelo nosso bom Deus para compartilhar da sua palavra para conosco. Nós sabemos que o livro de Salmos ele é utilizado em várias ocasiões. Podemos ler o livro de Salmos no aniversário, Camila, e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Alexandre, a gente pode ler também no enterro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Em todos os momentos a gente pode ler um salmo. Em vários momentos o livro de Salmo é um livro que é notório. E esse livro faz a diferença não só para a igreja, mas esse livro faz a diferença para a sociedade. Quem aqui não tem um amigo que quando você entra na sua casa, está lá a Bíblia aberta em cima da televisão no Salmo 91. Quando a gente vai na oficina, está lá pregado o Salmo 23. Em todos os lugares, a palavra do Senhor, o livro de Salmos, está expresso para que todos possam ouvir do seu evangelho, para que todos possam ter a sua vida transformada. Meus irmãos, encurtando, o autor desses salmos é o rei Salomão. Nós sabemos que Davi reinou durante 40 anos. Antes dele, o rei Saul também reinou 40 anos. E em seguida, seu filho Salomão reinou. Salomão aparentemente foi um grande rei, mas começou a andar por lados que não agradavam ao Senhor. Ele fez contratos com outros povos que não agradavam ao Senhor. Ele começou a adorar deuses que não agradavam ao Senhor. Ele fez coisas que não agradavam ao Senhor. Mas no final da sua vida, ele se arrepende e diz que tudo é vaidade de vaidade. Mas através desse homem, que foi um homem de Deus, mas também que pecou, assim como eu e você, podemos tirar algumas lições para nossas famílias.
O salmo que ora lemos é um salmo de romagem. Aqui é um salmos que os peregrinos, quando iam até Jerusalém a adorar o nosso bom Deus, eles cantavam, eles ficavam angustiados, mas eles agradeciam ao Senhor por tudo que o Senhor estava fazendo na vida deles. É diante desse salmo, é diante desse contexto, que você vai me perguntar: Vladson, como ter uma família feliz? E em primeiro lugar, meus irmãos, eu digo que para a gente ter uma família feliz, a gente precisa edificar a nossa casa no Senhor. Vamos ver aqui na parte A do primeiro versículo, que diz assim, acompanhe comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Pois bem, o contexto desse versículo está ligado à construção do templo do Senhor no Antigo Testamento. Quem aqui não lembra em Crônicas que Davi era louco para construir o templo do Senhor? Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Davi, aquele que pedia perdão conforme o Salmo 51. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque em suas mãos tinha sangue de homens. Nós bem sabemos que por onde Davi passava, ele destronava, ele fazia a vontade do Senhor. De criança a mulher, Davi fazia o que tinha que fazer. Mas nós bem sabemos que Salomão, em seguida, ele foi incumbido, ele foi escolhido para construir o templo do Senhor. E antes de Davi morrer, ele deixou pedras preciosas, ele deixou ouro, ele deixou prata, ele designou a Salomão como construir o templo do Senhor. Salomão, além de ter o seu pai lhe direcionando na sua vida, nós sabemos que ele tinha aliados de outros povos. Salomão ganhou pedras preciosas, Salomão ganhou madeira, Salomão tinha sua sabedoria, Salomão tinha sua graça, Salomão tinha um grande Deus, mas ele sabia que se ele não edificasse o templo no Senhor, tudo seria vão. E essa aplicabilidade se aplica também para construções de casa, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do nosso bom Deus. Gênesis deixa isso bem claro. E nós, como imagem e semelhança do nosso bom Deus, somos construtor. Construímos casas, construímos templos, construímos hospitais, construímos porque o nosso Deus é construtor e Ele foi o construtor do nosso universo. Mas a gente tem duas formas de construir algo. A primeira é a gente utilizar a nossa inteligência, é a gente utilizar nossos recursos, é utilizar nossas benesses, é utilizar tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas esquecer do Senhor. E a palavra diz que se a gente esquecer do Senhor, nós corremos o risco de o nosso projeto, da casa que a gente quer edificar, do templo, de qualquer algo que a gente quer edificar, não dará certo. Em Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E o segundo método de edificar algo é usando a palavra de Deus como respaldo, como alicerce, como direcionamento da nossa vida. A palavra casa tem como base em todas as decisões, tem como se fosse uma família. Quando ele fala casa aqui, ele se refere à família, ele se refere à estrutura familiar. O marido e a mulher têm um dever e têm o seu papel. Os seus filhos têm um dever de honrar seus pais e sua mãe. Deus é o criador, o fundamento, o arquiteto, o construtor, o protetor da família. A maior necessidade da família, meus irmãos, não é ter bens materiais. A maior necessidade da família não é ter um carro do ano. A maior necessidade da família é ter o Senhor como alicerce da sua casa. Eu e você conhecemos muitas pessoas que têm várias benesses na vida, que tem carro do ano, que tem uma casa muito boa, que tem um ótimo emprego, que tem uma ótima roupa, mas que não desfrutam da paz do Senhor, porque não tem a sua casa alicerçada no Senhor, não tem a sua casa edificada no Senhor.
Eu e você podemos desfrutar dessas coisas. Podemos ter um bom emprego, podemos ter uma boa casa, podemos ter uma boa roupa, mas se eu e você não colocamos, não botar o Senhor como um alicerce da nossa casa, de nada estaremos fazendo para honrar e glorificar ao nosso bom Deus. E isso me faz me lembrar de uma história de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, da mulher que foi abençoada por Eliseu. O seu marido não foi um ótimo administrador, o seu marido não tinha tato com o metal, o seu marido era um homem que não conhecia e não administrava bem a sua casa, ao ponto de os credores irem cobrarem a sua esposa. Aquela mulher agora estava em luto, aquela mulher agora iria perder os seus 2 filhos, mas o versículo 1 do capítulo 4 diz que ela disse a Eliseu: o Senhor sabe que o meu marido temia ao Senhor. Aquele homem não era um exemplo de administrador, aquele homem não era um exemplo de investidor, aquele homem não era um exemplo de um homem que tinha tato com o dinheiro, mas aquele homem edificou a sua casa no Senhor. Se você quer ser feliz, se você quer ter uma família feliz, edifique a sua casa no Senhor. Talvez você tenha até um bom carro, talvez você tenha uma ótima casa, talvez você tenha vários recursos financeiros, mas a minha pergunta é: qual foi a última vez que você fez uma devocional com seu filho? Qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa, orou ao Senhor e compartilhou da sua palavra com sua esposa? Qual foi a última vez que você sentou com seus filhos, oraram ao Senhor e agradeceram por tudo que Ele tem feito? Se você quer ter uma família feliz, edifique a sua casa no Senhor. Esposo, quer ter uma família feliz? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, quer ter uma família feliz? Seja submissa ao seu marido, assim como a igreja é a Cristo. Filhos, querem ter uma família feliz? Honre seus pais. Se nós queremos ter uma família feliz, edifiquemos a nossa casa no Senhor. Quer ter um lar feliz? Edifique a sua casa no Senhor. Quer ter uma casa feliz, Hugo? Edifique a sua casa no Senhor. Se nós queremos ter uma família feliz, precisamos de fato edificar, colocar o Senhor como alicerce da nossa casa, como base, como pedra angular. A minha pergunta é: qual foi a última vez que tu sentou com tua família e fez uma devocional? Qual foi a última vez que tu deitou com tua esposa, leu da santa palavra do Senhor e vocês ali se deleitaram diante do Senhor, se derramando as suas angústias e os seus projetos? Se você quer ter uma casa e uma família abençoada e feliz, você precisa colocar o Senhor como alicerce da sua casa. Amém? Amém, igreja? Mas Vladson, como ter uma família feliz? Em primeiro lugar, a gente viu que a gente precisa colocar o Senhor como alicerce da minha casa e da nossa casa. Mas em segundo lugar, confie a Deus a proteção da sua família. No mesmo versículo ainda na parte B, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui o rei Salomão, ele continua refletindo sobre a importância da família, pois a cidade é constituída por famílias, e elas são a base de todas as sociedades. Jerusalém era conhecido como o centro da nação de Judá. A história de Jerusalém revela o quanto constantemente aquela cidade foi alvo de ataques e de investidas de outros povos. Quem é que não se lembra? Os egípcios atacaram Jerusalém, os filisteus atacaram Jerusalém, os amalequitas atacaram Jerusalém.
Tudo isso aconteceu porque o povo de Deus não ouviu as palavras do Senhor, não levaram a sério o que o Senhor falava. Lembremos do tempo de Juízes. Quando estava tudo bem, o povo esquecia do Senhor, mas quando estava tudo mal, aquele povo clamava ao Senhor, e o seu Deus, benevolente, amoroso, misericordioso, levantava um homem e uma mulher de Deus para proteger aquele povo. Aquele povo não queria colocar o Senhor como uma proteção da sua terra, da sua família, do seu estado. E por isso veio o cativeiro babilônico para aquela família, para aquela cidade. O Jerusalém sofreu e sofreu muito. Nabucodonosor, depois da separação do reino do norte e do reino do sul, nós bem sabemos que quando Roboão assumiu, ele fez coisas que não agradavam ao Senhor, e as tribos foram divididas. Em 806, Nabucodonosor vem com o seu cerco e leva ali os príncipes, e dentro desses príncipes estudiosos estavam Daniel. Mas em 508 ele vem novamente e agora entra, destrona tudo, destrona o templo, acaba com tudo, porque o Senhor porque aquele povo não colocava o Senhor como a proteção daquele estado. Eles sofreram tanto, que em Lamentações, capítulo 4, versículo 9, Jeremias vai dizer que era melhor ter morrido à espada do que de fome. Em Salmos 137, de 1 ao 9, diz que eles sentam, choram, curte a sua dor, pendura as suas harpas e sonha com a vingança contra aquele povo. Jerusalém sofreu consequências pesadas devido à desobediência ao Senhor e devido a achar que a sua segurança estava nas suas próprias mãos. E muitas vezes, nas nossas vidas, eu e você temos o comportamento de Jerusalém. Achamos que a nossa proteção está nos nossos bens, achamos que a nossa proteção está na nossa intelectualidade, achamos que a nossa proteção está na nossa força, achamos que a nossa proteção está nos bens que Ele nos deu, mas a nossa proteção está no Senhor. Jerusalém esqueceu que a proteção dele não era o rei Davi, não era o rei Salomão, não era o rei Roboão, mas o Deus do exército, o rei dos reis e Senhor dos senhores. E quem você tem confiado a proteção da sua família? Em quem você tem confiado a proteção do seu lar? Em quem você tem confiado em defender a sua família? É nas suas próprias forças? Jeremias, capítulo 17, versículo 5 vai dizer: maldito é o homem que confia no homem, ou nos homens. A aplicação é: maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia em suas forças, maldito o homem que confia na sua intelectualidade, porque o nosso Deus soberano morreu por mim e por você, para proteger a minha e a sua família. E em Salmo 125, 1 e 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, hoje e para sempre. Meus irmãos, a proteção da nossa família, a gente tem que entregar ao Senhor. A proteção do nosso lar, nós temos que entregar ao Senhor. O versículo continua dizendo que existia uma sentinela. E o que é sentinela, Vladson? Naquela época, as cidades eram feitas com muros grandes e as sentinelas ficavam lá em cima, que quando viesse qualquer investida de outros povos, a sentinela avisaria, tocava fogo para chamar a atenção e para que todos se preparassem para aquela guerra. E isso me faz me lembrar do Salmo 121, que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? Mas nesse contexto, elevo meus olhos para os montes. Sabe o que os peregrinos poderiam dizer? O meu socorro vem da sentinela, o meu socorro vem dos deuses que ficam ali nos montes. Mas o versículo 2 nos expressa que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
nosso socorro vem do Senhor. É nele que encontramos consolo, é nele que encontramos estabilidade, é nele que encontramos cura para a nossa família, é nele que encontramos sabedorias para as decisões mais difíceis da nossa vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando em sua família, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando em sua família, eu não sei quais são as aflições, quais são as perenes, quais são as dificuldades, mas uma coisa eu sei, que se nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos livrar. Que a proteção do Senhor, que a proteção da sua casa seja o Senhor. Amém? Se a gente quer ter uma família feliz, em primeiro lugar, a gente precisa edificar a nossa casa no Senhor. E em segundo lugar, a gente precisa confiar a Deus a proteção da nossa família. E em último lugar, devemos confiar o sucesso profissional para o bem da nossa família. Se a gente quer ter uma família feliz, edifique a sua casa no Senhor. Confie a proteção da sua família ao Senhor. Confie o sucesso profissional ao Senhor. Leia comigo o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Podemos ver que, em primeiro lugar, se a gente quer ter uma família feliz, a gente de fato precisa colocar o Senhor como alicerce da nossa família. Mas se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa de fato confiar a proteção da nossa família ao Senhor. Mas em terceiro lugar, o texto diz que a gente deve confiar o sucesso profissional ao Senhor. O texto aqui não está dizendo que a gente não vai trabalhar. O texto aqui não está dizendo que eu e você não devemos nos esmerar, de estudar, de ler, de buscar conhecimento para trazer recursos para a nossa palavra, para a nossa casa. Até porque em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: aquele que não trabalhe, não coma. O texto não está dizendo que aqui você não deve trabalhar. O texto está dizendo que o dinheiro não pode ser o Deus da sua casa. Que o trabalho, você tem que trabalhar para sustentar a sua família e não viver para o trabalho. Aqui ele mostra duas situações de dois homens, um que trabalha, se esmera tanto, mas não confia no Senhor, e outro que trabalha, mas que descansa no Senhor, sabendo que o Senhor irá prover as suas necessidades. Meus irmãos, nós vivemos em um século onde nos matamos constantemente. Vivemos em um século que a gente se mata porque a gente quer ter bens materiais, porque a gente quer suprir a necessidade da nossa família, porque a gente quer ter um carro melhor, uma casa melhor, e nada disso é errado. Tudo isso é válido, mas isso não pode ser o nosso primeiro objetivo, não pode ser o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é glorificar ao Senhor. Se você tem se matado, se você tem ficado ansioso, se você acha que a sua vida só está pautada em bens materiais, eu te convido nessa noite a descansar no Senhor, a entregar ao Senhor todo o teu futuro, o teu presente, o teu passado, sabendo que você tem um Deus soberano, que tudo vê, que tudo penetra e que Ele pode responder a minha e a sua oração. Talvez nessa noite você está aqui ansioso, porque não sabe se no futuro vai ter as benesses, se vai ter os bens que você queria ter. Talvez você esteja aqui nessa noite preocupado, mas nessa noite eu quero te responder: descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. O nosso bom Deus é o Yahvé, aquele que nos protege, aquele que nos leva, aquele que nos vela, aquele que está conosco, nos dando e suprindo todas as nossas necessidades. Olhe para o campo, olhe para os passarinhos, olhe para a sua vida antes de Cristo e veja a sua vida agora com Cristo. Se você quer ter uma família feliz, edifique a sua casa no Senhor.
Se você quer ter uma família feliz, confie a proteção da sua casa, do seu lar ao Senhor. Se você quer ter uma família feliz, confie a Deus o sucesso profissional da sua vida. Amém? Mas para fechar, ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do galardão. O Senhor termina dizendo que a gente deve reconhecer a bênção dada pelo Senhor. E eu vou falar bem rapidamente aqui, porque foi que Deus incomodou meu coração. A gente tem vivido até dentro da igreja, reclamando muitas vezes dos nossos filhos. Falamos dos nossos filhos com pesar. Falamos que ter filho muitas vezes é pesado. Mas a palavra do Senhor nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Ainda que seu filho não seja aquele filho que você idealizou, ainda que seu filho não seja aquilo que você programou, mas lembre, o seu filho é herança do Senhor. E o que é que a gente faz com a herança? A gente cuida, a gente investe, a gente faz ela crescer ainda mais. E a minha pergunta é: o que é que você tem feito com a sua herança? Você tem investido no seu filho? Você tem investido na sua filha? Você tem investido nele? Ele talvez está distante do Senhor, ele talvez está distante da casa do Senhor, e você já cruzou seus braços e acha que não tem mais jeito, mas a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, e nós precisamos orar, nós precisamos proteger, nós precisamos cuidar, porque eles é herança do Senhor. Quer ter uma família abençoada? Reconheça a herança que Deus te deu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Perdoa porque muitas vezes reclamamos, Pai. Mas o Senhor nos dá subsídios e coisas maravilhosas para a nossa vida. Perdoa, Pai, porque o Senhor nos dá uma família linda e muitas vezes murmuramos. O Senhor nos dá herança e muitas vezes reclamamos. O Senhor nos dá o emprego, o pão de cada dia e muitas vezes ficamos ansiosos, Pai. Perdoa, Senhor. Protege a nossa família das investidas de Satanás. Protege porque nós somos falhos e pecadores. Nós somos apenas a sentinela, Pai, que devemos gritar para o Senhor, para que o Senhor proteja a nossa família, Pai. Protege a nossa casa, Senhor. Protege o nosso lar, Senhor. E que de fato a gente venha ter uma família feliz no Senhor. Obrigado por tudo, é essa oração que te faço. No nome do teu Filho amado Jesus, a igreja diz...